Olá pessoal, bom dia, aqui quem fala é o Fábio Batista novamente, continuando nossos vídeos de alongamento, hoje no dia 12 de junho de 2022, deixa eu colocar o microfone pra cá, que aí fica mais na minha direção. Você deve ter ouvido um barulho horrível aí, né, porque eu arrastei o microfone, desculpem. Gente, eu vou fazer essa segunda parte do vídeo sentado porque eu não sabia que hoje, além de ser o Dia dos Namorados, também era o dia do combate ao trabalho infantil, que é um tema bastante interessante, que eu já fiz algumas pesquisas na internet. E eu estou aqui em frente ao prédio antigo da biblioteca da antiga UFBA, Escola de Agronomia da UFBA, hoje Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tá? O FRB. E aqui você tem a biblioteca antiga. Eu fiz outro vídeo alongamento perto da biblioteca nova. Mas estamos falando sobre essa questão: Dia dos Namorados, e Dia do Combate ao Abuso de menores por meio do trabalho. É bem complicado porque quando a gente analisa a ideia de trabalho, né, quando você coloca o trabalho para pessoas que não têm capacidade de realizá-lo, de executá-lo, não dá para chamar isso de trabalho, né? A gente chama porque tem que comunicar de alguma forma, mas não é trabalho, porque o trabalho realmente é a capacidade de transformar alguma coisa. Se o agente não é capaz de realizar a transformação apropriada ou não é capaz de realizar a transformação sem se prejudicar, eu não chamaria isso de trabalho. Mas vamos lá, trabalho infantil, dia de combate ao trabalho infantil. E como o meu público é mais adulto, e pessoas que estão lidando com questões de trauma, eu falo muito mais com as pessoas que têm traumas ligados ao trabalho infantil. Gente, trabalho infantil deixa trauma, aí cada um vai ter que olhar para a sua própria vida para ver, porque não é só aquele trabalho lá na carvoaria ou na plantação de cana-de-açúcar ou em outros lugares, não. O trabalho vai ser toda vez que uma criança ela tem que fazer uma transformação, uma atividade que não é apropriada para a sua idade, para o seu desenvolvimento físico, mental, psicossocial, etc e tal. Então, cada pessoa tem que fazer o filtro. É isso aí que a gente fala quando a gente fala de autoanálise, crescimento pessoal, etc e tal. Porque no crescimento pessoal, as pessoas começam a se descobrir, a entender onde é que há falhas, onde é que há limitações, onde é que havia problemas, onde é que havia dificuldades. Bom dia, doutor! Onde é que é bem baiano, né, que a gente fala assim. Em que local havia dificuldades, em que local houve sobrecarga, sobrepeso, a pessoa teve que fazer algo mais do que era capaz de fazer. Então, no processo de coaching, né, de realização de objetivos, a gente vai descobrindo isso, vai descobrindo coisas que a gente achava que era normal e não é normal. Eu não vou falar aqui listas, porque, gente, a questão de trabalho infantil é tão múltipla quanto a questão de profissões. Quantas profissões existem? Quantas transformações existem? Quantas coisas são vendidas? Se colocar uma criança, um ser que não está pronto para fazer aquilo, vai ser trabalho. Então não vou entrar muito na definição comum, né, de carvoaria, de trabalho na plantação de cana-de-açúcar, que aí já é bem assim, o extremo do exemplo. Mas existe o trabalho infantil que deixa marcas, que é o trabalho em que a criança tem que fazer alguma coisa que não é para a idade dela, não é para a capacidade dela física, e isso deixa marcas também. E na minha experiência, o que eu tenho estudado muito sobre questões ligadas a emprego, a vendas, a empreendedorismo, isso afeta muito, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Algumas pessoas compensam terem passado por situações abusivas, mesmo sem saber, de uma forma indo para a produtividade. Mas o problema é, quando essas situações não resolvidas geram desconforto, geram sofrimento, geram ansiedade, geram infelicidade. Porque é aí que tem que se procurar ajuda interna e externa, do lado, em cima e embaixo, para poder trabalhar isso daí de uma forma produtiva. O que eu vejo na área de coaching, na área de crescimento e desenvolvimento pessoal, na área de vendas principalmente, é um link, né, uma ligação entre o trabalho infantil, das diversas maneiras, o abuso, né, vou falar assim, esse abuso que pode acontecer por agir ou não agir, levando as pessoas a terem crenças limitantes. Porque muitas vezes a pessoa faz aquele trabalho infantil, realiza aquela atividade e no processo ela absorve uma crença. Porque o trabalho, de acordo com o Jim Rohn, não é só algo que a gente faz, é algo que transforma a gente também. Então todo o trabalho que a gente fez transforma a gente de alguma maneira.
Então, por exemplo, se eu pegar uma vassoura para varrer isso aqui, eu vou estar varrendo, mas eu também vou estar sendo varrido. Tipo assim, aquela atividade vai estar me programando, vai estar trabalhando no meu subconsciente alguma coisa. Então, se eu vou descarregar um caminhão de cimento, aquilo também vai programar alguma coisa. Então, isso é o mais interessante que eu levo para mim, no caso, entender o que foi programado, o que foi absorvido, que ideia foi passada. Às vezes é passada a ideia de que a pessoa não é importante, ou de que a pessoa é importante, de que a pessoa não sabe fazer as coisas, ou de que ela sabe fazer as coisas. Não tem bom ou ruim. Se a informação foi colocada no período errado, na hora errada, ela vai, de uma certa forma, gerar um pouco de disfunção. Ou se foi colocada sem alguma outra informação que precisava ser inserida, né? Então, essa questão do combate ao trabalho infantil, eu acho que a melhor arma que as pessoas têm é a educação, porque quando a gente estuda e entende que tipo de situação esse conceito de trabalho, da criança fazer um trabalho para um adulto ou outra criança, traz, primeiro a gente limpa na gente, arruma na gente, e a gente vai conseguir ver um pouco mais nos outros. Então, temos sim essas questões do trabalho infantil, empregada doméstica, carvoaria, plantação de cana-de-açúcar, mas também tem um trabalho emocional, gente. Muitas crianças, muitos jovens fizeram um trabalho emocional para outras pessoas. E até hoje não sabem disso. Então, chegar lá, ver o que foi feito, compensar isso, né? Mas também perceber o que foi programado, o que foi absorvido, que crença, que conceito, que valor foi absorvido daquela atividade e procurar ajuda disponível para poder limpar isso, ou reconfigurar, ou realinhar, ou redirecionar em um sentido mais condizente, em alinhamento com o que a pessoa quer para a sua própria vida, é algo que eu acho extremamente importante, extremamente útil, extremamente prático. E eu acho que é isso que eu tinha que falar sobre Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, né? Que eu acho que é extremamente interessante a gente limpar na gente, se a gente tem alguma ferida, que não é fácil, é complicado, porque a gente frequentemente toma como identidade algo que não era nem para ser identidade. Tipo assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos falar um trabalho infantil, doméstico, né? O trabalho doméstico, etc. Tá? Não vou nem falar de trabalho emocional. Aí a criança pode absorver a ideia de que o valor dela está atrelado à capacidade dela fazer coisas para os outros, por exemplo. E aí, tô falando que pode e que não é, porque eu não tô aqui para dizer leis e isso causa isso. Muitas coisas causam muitas coisas diferentes, então a gente tem que estudar isso. Então, assim, eu tô falando de uma ideia que pode ser absolvida nisso, né? Ou de que o valor está sempre ligado à opinião de outras pessoas. Então, a pessoa não tem o valor dela dentro dela, como se estivesse lá fora. Então, tem que estar correndo atrás, né? Senso de incapacidade. Se a pessoa não trabalhou e trabalhou para um chefe ruim, por exemplo, ainda vai ter outras coisas que vai absorver esse feedback do chefe como uma voz interna, vai internalizar. Então, quando, vamos supor, trabalhou para alguém que não conseguia dar valor aos outros, e aí a pessoa internalizou, né, aquela ideia de que não importa o que ela faz, nunca é suficiente. Então, assim, tá, aí tem que chegar nisso aí, limpar com cuidado, ver as técnicas estratégicas, procurar uma verdadeira estratégia de crescimento pessoal para poder transcender e viver a vida da melhor forma possível, né? Porque muitas pessoas têm essas feridas que trazem não só de trabalho infantil, mas tem outro tipo de abuso também que acontece. Mas a maioria deles, de uma certa forma, vai estar ligado ao trabalho, né? Utilizando uma criança, um adolescente, alguém menor de idade, de acordo com o país, a legislação, para fazer uma coisa que não deveria ser feito e muitas vezes os agentes não têm nem consciência do que está sendo programado, do que está sendo plantado, do que está sendo construído naquela experiência. E cada um sobrevivente, cada pessoa que passou por uma situação dessa tem um grande papel, um grande potencial de descobrir o que aconteceu consigo para poder informar os outros e ajudar até outras pessoas que não sabem, não têm consciência, que vão poder tomar um insight e crescer e transcender essa experiência que frequentemente é traumática de trabalho infantil e muitas vezes inconsciente. Por isso que esse vídeo está aqui, porque só cada pessoa vai poder perceber, e às vezes você vai perceber uma coisa, vai processar, vai transmutar, e depois lá na frente vai perceber outra coisa que serviu a alguém de uma maneira que não era para ter servido. Aí tem a questão das famílias misturadas que trazem isso aí. Então, assim, tem um vídeo aqui sobre os 7 tipos de famílias tóxicas, né, que eu fiz, mas é um conceito bastante interessante, tá? Busca aí essa informação, né? Procura ajuda também, como é que, uma vez que descoberto o problema, como é que se resolve esse problema,
porque geralmente tem uma solução, a maioria dos problemas tem solução, né? Então, e buscar essa transcendência e esse realinhamento com a criança interior, né? Reconsiderar a ideia de trabalho, rever o trabalho como algo produtivo, como algo útil, porque essas experiências de trabalho infantil frequentemente deixam feridas com relação ao trabalho, agregar valor, trabalhar com outras pessoas, gerar resultado, e a gente chega na vida adulta, às vezes repetindo o trauma, sem entender por que a gente está repetindo uma certa experiência, porque houve lá um dano no passado que precisa ser corrigido, transmutado, ressignificado, integrado dentro da gente, tá? Acho que isso que eu tinha que falar, porque eu não sabia que hoje era o dia do combate internacional ao trabalho infantil, mas já que vamos fazer um textão, uma palestra sobre o assunto. Namastê, obrigado pra você, tenha um ótimo dia e eu vou ver se eu faço mais um alongamento aqui para postar nesse canal. Se gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Se gostou do tema aqui falado, compartilha, clica no sininho, dá 3 voltinhas, faz tudo que o YouTube pede aí para poder receber as notificações. E vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo falando sobre matemática, alongamento, alguma coisa interessante. Tchau, tchau!